Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História, mas não estou sozinho, estou aqui com o nosso amigo Natan. E hoje nós vamos aprender um processo histórico muito bacana, muito interessante sobre a Idade Média, que é a feudalização da Idade Média. De que forma se deu esse processo de feudalização da Idade Média? Então vamos analisar aqui os objetivos dessa nossa aula de hoje, tá bom? Então, quais são os nossos objetivos desta aula? Compreender o processo de feudalização da Europa, ou seja, como que a Europa passou a se feudalizar, a se dividir em essas porções de terra que chamamos de feudo, que a gente já vai entender melhor o que era um feudo também, né? E conhecer as características de um feudo. Tá, mas então o professor disse que esse feudo é uma porção de terra, mas como que ele se dividia? Quais eram os elementos dessa porção de terra? A gente vai ver durante essa aula. Então, você já ouviu falar de feudalismo? Já ouviram falar no feudalismo? O que é esse feudalismo, né? Aqui a gente tem uma imagem de pessoas, né, de camponeses, trabalhando em um desses feudos, né, em uma dessas porções de terra que a gente já vai entender melhor. E qual período da história corresponde este período do feudalismo, né? Em que período está inserido este modo ali de produção, este modo econômico, político, social que chamamos de feudalismo? Vocês fazem ideia? Pela imagem aqui, será que tem algum elemento que lembra vocês? Olha, eu acho que faz parte da Idade Antiga, da Idade Média, ou da Moderna, ou da Contemporânea. Será que faz parte da nossa era atual? Então vamos ver a resposta. Então, o feudalismo, ele refere-se a um sistema econômico e social, né, que tinha a terra como principal valor, né, a porção de terra era muito valorizada, né, e se desenvolveu na Europa a partir da Idade Média. Então, aqui a gente já tem grande parte do conhecimento do que é necessário a gente saber. Então, primeiro, é um sistema econômico e social, tá? Então, ele é um modo de produção econômico, mas também uma forma de organizar a sociedade europeia na época da Idade Média, tá? Outra coisa, ele tinha a terra como principal valor. Então, a terra ali, que era doada de um sucerano para um vassalo, que já vamos ver quem que é esse tal de sucerano e quem que é esse tal de vassalo, ela era muito valorizada na Europa naquele contexto da Idade Média, tá? E se desenvolveu, então, na Europa. Então, a gente já tem a localização que se desenvolveu, né? E qual o período histórico? Na Idade Média. Então, basicamente, aqui a gente tem um super resumo, uma síntese, pelo menos, do que foi o feudalismo, beleza? E o feudalismo, como a gente viu, ele era a agricultura, a terra era muito importante, o trabalho no campo, certo? Então, ó, atualmente, né, de acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílios, né, em 2015, a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas, certo? Então, 84,72% dos brasileiros atualmente vive em áreas urbanas. O que são áreas urbanas? Nas cidades, né, grandes cidades, grandes metrópoles, mas também nas pequenas cidades, né? E apenas 15,28% vive em áreas rurais, em áreas do campo, por exemplo, né? Fazendas, chácaras, sítios, né? Atualmente é bem a minoria, né, da população brasileira que vive nessas áreas rurais, né? E será que a vida das pessoas que moram no campo é muito diferente da vida de quem mora na cidade? Essa vai ser uma reflexão que eu vou deixar para vocês aí. Será que é muito diferente a vida do campo, da vida da cidade, né? E aqui a gente tem a porcentagem por região, né? Curiosamente, né? Ó, 85% no Brasil todo, né, vive em área urbana. Aí no Sudeste, 93% da população vive em área urbana. No Centro-Oeste, aqui a gente não tem a porcentagem. E no Sul, mas vai passar um pouquinho de 90% também, como a gente vê ali de 80%. E no Sul também passa um pouquinho de 80%, tá? E daí no Norte e no Nordeste são as regiões que mais a gente tem pessoas vivendo na área rural, porém ainda é bem minoria, né, pessoal? Então, a agricultura, como a gente sabe, ela é uma das mais antigas práticas realizadas na história, né?
A agricultura, ela começa lá com a domesticação dos animais e a agricultura, quando os povos eles vão deixar de ser nômades e eles vão passar a se sedentarizar, né? Eles vão passar a se fixar em uma região, né? Como os povos mesopotâmicos, os egípcios antigos, né? E no Brasil está entre as principais atividades econômicas. Então, mesmo com a minoria da população atualmente vivendo na área rural, a agricultura do Brasil ela é ainda muito importante para a economia do nosso país, né? Então, em 2019, ela representou 21,4% do produto interno bruto do país, do PIB do nosso Brasil, né? E a cidade onde você mora é uma cidade agrícola, você aí, você aluno que está assistindo esta aula, você está numa cidade agrícola, ou seja, uma cidade que é cercada por fazendas, né? Ou um grande centro urbano, né? E qual é a importância da agricultura na região onde você vive? É presente a agricultura? Você consegue ver a agricultura à sua volta, né? Ela tem importância para você? E aí a gente chega no feudalismo, nesse sistema feudal em que a agricultura ela é muito importante, tá, pessoal? Então, o feudalismo, como a gente falou, ele é um sistema de organização econômico, social e político. E ele tem a sua base nos laços de fidelidade, pessoal. Esses laços de fidelidade vão estar representados pelo vassalo e pelo sucerano. Tá, professor, mas quem que é vassalo, quem que é sucerano? Eu não lembro mais. Então, pessoal, vassalo é aquele que vai receber uma porção de terra. E sucerano é o doador daquela terra, tá? Mas como que começou isso na Europa, professor? A gente vai ver durante esta aula como que começou essa divisão de poder ali, de um passando uma porção de terra para outros. Então, alguém tinha muita terra, queria dividir aquela terra para se proteger, para dividir aquela terra para ter proteção para aquela terra e vai acumulando vassalos. E o interessante é que os vassalos, eles também poderiam ser suceranos. Como assim, professor? Não entendi. Vamos supor que você aí, aluno que está me assistindo, você tem o Paraná inteiro. O Paraná inteiro, o nosso estado inteiro é seu. E você me dá a região metropolitana de Curitiba, certo? E aí, eu vou ser o seu vassalo e você meu sucerano. A gente tem uma relação de fidelidade, tá? Só que aí, eu acho a região metropolitana muito grande também para que eu administre, né? Para que eu cuide. Então, eu vou dar Curitiba para um outro aluno. Ou seja, eu vou ser o sucerano. Agora, mesmo continuando sendo vassalo de você, que é dono do Paraná, que a terra do Paraná é sua, a terra da região metropolitana é minha, e agora Curitiba vai ser de outra pessoa. Isso começa a divisão do poder na Europa, a descentralização do poder na Europa. Olha que interessante, né, pessoal? E a agricultura, né, vai ser o principal poder, a principal relação que as pessoas vão ter econômicas, tá? Então, a feudalização na Europa, como que vai acontecer essa feudalização, né? Então, ao montar expedições guerreiras, Carlos Magno, rei dos francos, que vai formar a dinastia carolíngia, do Império Carolíngio, né? Ele pedia auxílio de nobres. Quem eram esses nobres? Eram duques, marqueses, condes, né? E outros nobres, que em troca dos serviços prestados, né, então eles iam ajudar eles nas campanhas militares de Carlos Magno, em troca desses serviços, né, ele recebia um feudo. Então Carlos Magno dava um feudo em troca desses serviços para tais nobres. E o que é um feudo? Palavra de origem germânica que significa bem de importância. Então entenderam da onde que vem a palavra feudo? Né, de origem germânica. Significado, bem de importância. E esse feudo geralmente era uma porção de terra, pessoal. Entendeu como que começa esse processo de feudalização na Europa? E lá, propriamente lá no Império Romano, a gente vai ter algumas relações em que as pessoas vão sair das cidades, ir para os campos e trabalhar na forma de colonato, pessoal, que também vai dar origem, vai ajudar a contribuir para essa ruralização da Europa. Então aqui, pessoal, vamos ler esse trecho com cautela. O feudo não era necessariamente um bem imóvel, podendo ser um direito, como cobrar pedágio, e uma ponte, uma estrada ou um rio. Então ele não era só também uma porção de terra, mas principalmente a terra, tá, pessoal?
E podia ser um cargo remunerado, como um contrato feudo-vassálico, implicava direitos e obrigações recíprocos, né? Então essa questão da fidelidade que vem lá dos germânicos, a fidelidade ao meu sucerano, ao meu senhor, né? E o rompimento do acordo poderia ser considerado uma traição. Então esses bens, bens importantes, né? Também eram, por exemplo, um cargo importante, né? Uma ponte, né? Algo que você podia cobrar um pedágio e ganhar um dinheiro em troca, ou uma porção de terra, como foi comum acontecer na Europa. E agora que a gente entendeu o que é o feudalismo, a gente vai fazer uma atividade, né, pessoal? Então, defina com suas palavras o que era o tal do feudalismo. O professor vai dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver a resposta que o professor preparou. Lembrando que é uma resposta discursiva, vocês têm que colocar com as palavras de vocês, né? Aqui eu coloquei com as minhas, então vamos ver quais foram as palavras que o professor escolheu. Então, o feudalismo ele é um sistema de organização econômico, social e político baseado nos laços de fidelidade e de dependência entre o sucerano, ou seja, aquele que vai dar a terra, doar a terra, e o vassalo, aquele que vai receber a terra ou esses bens de consumos ali importantes, né, valorizados, um emprego, uma ponte que você pode cobrar imposto, um pedágio, né? E tem a terra como principal elemento de poder e a agricultura como principal atividade econômica. Então vamos lembrar, pessoal, aqui o comércio, a gente vai ter uma decadência do comércio desde o fim do Império Romano. A Europa ela vai se ruralizar muito, então a agricultura vai ser a principal atividade econômica europeia, tá? E aqui a gente tem uma iluminura, né, do ano de 1410, né, em que a gente tem elementos de um feudo, né? Primeiro, só para a gente definir o que é iluminura, né? É uma arte de iluminar, de fazer ilustração colorida de um manuscrito. E essas iluminuras vão ser uma fonte histórica muito importante para os historiadores entender esta época da Idade Medieval, né? Que vai trazer muitos elementos desta cultura da Idade Média que a gente pode analisar até os dias atuais, né? Então aqui a gente tem esta iluminura de como seria o trabalho no feudo, né? Então, o que a gente consegue identificar ali de elementos da sociedade feudal, né, pessoal? Aqui a gente pode ver os camponeses, ou seja, no campo, trabalhando, e atrás um castelo, né? Imponente, provavelmente de quem, né, pessoal? Do senhor feudal, né? Que era aquele que recebeu a terra, ele passa a ser senhor feudal. Então, agora os camponeses vão trabalhar para aquele senhor nessa porção de terra que vai ser chamada de feudo, tá bom? Então, a economia feudal, ela se baseava-se na agricultura. Qual que eram os principais cultivos que eles tinham, né? Trigo, cevada, ervilha, né? Era um dos exemplos que a Europa cultivava, né? O trigo, por exemplo, por conta do frio, do inverno, né, pessoal? Enfim. E o pastoreio, carneiros, porcos, bois, né? E era tudo voltado para a subsistência. Ou seja, pessoal, era difícil ter uma relação de um feudo, uma relação comercial, com outro feudo. Geralmente, o feudo, ele era subsistente, ou seja, tudo que ele produzia era para manter o próprio feudo, né? Então, vamos pensar assim que na sua casa você tem uma horta, você tem ali uma vaquinha para tirar leite e tudo mais, e tudo que você produz ali naquela horta
você mesmo se alimenta, você não vende. Então você mesmo se alimenta e você se mantém, você não compra de outra pessoa e nem vende, né? Porque o comércio nesse momento, ele vai vir decaindo na Europa desde o fim do Império Romano e tudo mais. A gente vai ter o comércio como uma segunda via, né? Então é raro, não é que não acontecia em nenhum momento na Idade Média, né? Mas ele vai se tornar cada vez mais raro o comércio, né, entre as pessoas ali na Idade Média, né? Então o comércio ele era limitado a curtas distâncias, como na base do escambo. O que é o escambo, pessoal? A troca, né? Ou seja, eu tenho trigo, você tem leite. Então a gente vai trocar. Eu te dou 1 quilo de trigo, você me dá 1 litro de leite, né? Então o comércio ele era mais regional, até ali dentro do próprio feudo e feudos próximos, né? Não era aqueles comércios como a gente tinha antes, comércios mais longos, marítimos, ou atravessar o continente, né? A gente vai ter uma centralização ali na Europa, né? Em geral, tudo que era necessário se produzia no feudo, ou seja, ele era autossuficiente, né? Mas então, a gente falou do feudo e tudo mais, mas e as partes dessa porção de terra? Como se dividia? Então, por volta do ano 1000, a maioria dos habitantes, né, do Oriente Medieval, eles viviam em senhorios e feudos, que estavam divididos em 3 partes principais, pessoal. Quais eram? O manso servil, que eram as terras reservadas ao uso dos camponeses. Então, os camponeses, eles que se utilizavam dessas terras, tá? O manso senhorial, que eram terras exclusivas do senhor, mas quem que trabalhava para o senhor, pessoal? Os próprios camponeses, os servos que viviam. Então, eram terras que o senhor, tudo que fosse produzido, ia ser do senhor, tá? E enquanto na terra do servo, eles produziam para eles mesmos, mas a gente vai ver que ainda tem impostos que eles têm que pagar. E o manso comunal, que eram as florestas e pastagens usadas em comum, tanto por servos como pelos senhores, beleza? Então, referindo-se a essa economia feudal, como que podemos defini-la, esta economia feudal, tá bom? Lembrem aí do que a gente falou sobre economia e tudo mais? A gente vai dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, vamos para a nossa resposta, vamos ver o que o professor definiu aqui para vocês, lembrando que também é uma resposta discursiva, né? Então, o feudo ele era autossuficiente, né? A gente viu isso no slide retrasado, né? Ou seja, ele produzia tudo o que era necessário para se manter e muitas vezes se utilizava do escambo, então da troca de produtos. Eu tenho um produto, você tem outro, a gente troca e assim se mantém, né? Então, mantinha a autossuficiência do feudo. E aqui o professor trouxe a representação visual para a gente visualizar melhor essas partes do feudo, né? Então a gente tem o manso comum, né? Que são os produtos retirados dessa terra, eles eram de uso dos servos, tanto dos senhores, né? Madeira e tudo mais, tanto o senhor quanto os servos poderiam utilizar, né? Que são das pastagens. E essas terras comunais, elas eram constituídas de pastos para criar animais, de florestas, né? A caça nas florestas, pessoal, isso é importante a gente lembrar, ela era exclusiva dos senhores, tá? Então, era um espaço de todos, mas a caça era exclusiva dos senhores feudais que viviam nestes castelos, tá? E no senhorio em geral também havia celeiros para armazenar a colheita, né? Um moinho para triturar os grãos e os fornos para assar os pães, né? E o manso servil, né? Eram as terras destinadas aos servos, né? E nelas os servos produziam o que era necessário
para sua sobrevivência, devendo em troca cumprir uma série de obrigações para o senhor. Então, eles tinham aqui vários impostos, como a talha, a mão morta, quando morria alguém, né, da família, o patres, família, a pessoa mais importante da família, o pai da família, né, eles tinham que pagar o imposto para continuar utilizando a terra. Tinha as banalidades, que era o imposto para utilizar das ferramentas do senhor. Então, mesmo no manso servil, a talha, né, que era parte de tudo que era produzido lá no manso servil, também devia se destinar ao senhor, tá? E o manso senhorial, né, que os produtos dessa terra eles vão pertencer exclusivamente ao senhor, né, que os próprios servos vão trabalhar ali para o senhor e tudo que eles fazerem ali, eles vão ter que, vai ser do próprio senhor, né? E a gente entra então nos castelos feudais, né, a gente tem muito imaginário dos castelos atualmente, né? Mas eles fazem parte, né, do imaginário que a gente tem da Idade Média e eles realmente existiram, tá, pessoal? E a sua função, além de moradia para o senhor, para a família ali, para os nobres do feudo ali, né, do senhorio, né, ele fazia a função de fortaleza. Como a gente pode ver, eles têm torres, muralhas, né, pessoal? E os castelos, eles vão expressar justamente essa fragmentação do poder na Europa, tá bom? Então a gente vai para uma atividade aqui, pessoal. Quais conclusões podemos ter sobre este período ao analisar as estruturas dos castelos medievais, torres e muralhas, tá? Então, o que significa por que eles precisam de torres e muralhas? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então vamos corrigir, pessoal? Então a estrutura dos castelos, com fortes e altas muralhas, além de torres, evidencia a existência de batalhas e guerras entre senhores feudais. Então era comum. E outra coisa, pessoal, as invasões, né, elas não param literalmente quando a gente tem o fim do Império Romano. A gente tem reinos invadindo reinos em muitos momentos e essas muralhas eram importantes. Então, o que a gente viu nesta aula? Com o fim do Império de Carlos Magno, vai se acentuar o processo de ruralização e de feudalização da Europa medieval, e o sistema medieval ele era baseado nos laços de sucerania e vassalagem, e a terra é o principal elemento, né, de poder, e a agricultura como principal atividade econômica. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que tenham gostado e até breve.